Ok, estamos gravando. Depois para aqueles que não, eu disponibilizo lá no o live para todos aqueles que não puderam participar. Bom, gente, nós vamos fazer de qualquer maneira aqui, porque já que eu consegui autorização lá da professora Patrícia para aproveitar esse horário que vocês têm vago, então isso vai ajudar que a gente pode avançar um pouquinho nosso conteúdo e a gente consegue terminar essa semana. Bom, então eu vou compartilhar aqui o slide que a gente vinha usando na última aula da sexta-feira. Aqui falta um restinho ali do conteúdo que eu preciso apresentar para vocês e, na sequência, a gente já entra no conteúdo novo que nós temos aqui. Então, vamos lá. O slide que a gente vinha usando era esse. Ó. Não sei se vocês estão, né, lembrados, acho que sim, né? Porque dessa vez a proximidade dos encontros foi boa, né? De sexta para hoje é período curto. Nós falávamos aqui, então, da concepção do Keynes sobre o funcionamento do capitalismo. E dizíamos que o Keynes ele não representa uma nova matriz da economia política, porque ele também é um liberal. Né? Na maioria dos escritos que vocês encontrarem falando sobre Keynes, muito provavelmente vocês vão encontrar a expressão neoliberal se referindo a ele. Né? Esse neo sempre tem a ver com uma espécie de... É como se fosse uma nova geração de liberais. Né? E essa nova geração surge já no final do século XIX, mas o Keynes dá um direcionamento completamente diferente, porque muitos desses neoliberais do final do século XIX vão se ater a uma abordagem de ordem microeconômica, né? E o Keynes, então, volta com a tradição macroeconômica para falar sobre o capitalismo. Ele é portanto, ele é um novo liberal da nova geração, e a grande pergunta que fica é: o que há de novo neste homem, na verdade, né? Nesse intelectual, no trabalho que ele desenvolveu e produziu, etc. O que há de novo é que ele viveu entre o finalzinho do século XIX e a primeira metade do século XX. Ele viveu praticamente 100 anos depois dos primeiros liberais, dos liberais clássicos, né, que a gente chama. E essa mudança temporal deu a ele a possibilidade de ver o capitalismo funcionando num outro tempo, muito mais avançado. E ele, evidentemente, vai ver coisas que os outros não conseguiram enxergar um século antes, o que é normal. E como a gente comentou, né, esse período que ele viveu foi um período muito conturbado. E ele precisou, a grande tarefa dele foi tentar entender por que o capitalismo, né, inspirado nas ideias liberais, por que aquele capitalismo tinha colapsado, né? Estava vivendo aquele período conturbado, horroroso, né, que aconteceram todas aquelas coisas que a gente apontou aqui no início da primeira metade do século XX. E o Keynes, qual foi a grande contribuição dele? Foi mostrar que aquela ideia de um equilíbrio automático que o mercado poderia produzir caso
a economia se encontrasse numa situação de desequilíbrio, aquela ideia de autorregulamentação, ou regularização, perdão, autorregularização do sistema, era uma ideia equivocada. Sendo ela equivocada, Keynes dizia: o capitalismo pode perfeitamente entrar num período de instabilidade e até de crise econômica, e não existe nada que possa garantir a restauração desse equilíbrio de maneira automática. Então, a tal da mão invisível do Adam Smith, ela foi praticamente destruída, né? Amputada, na verdade, da economia política pelo Keynes. E aí o Keynes vai dizer: é preciso que haja uma mão visível, consciente, que haja com um propósito consciente e específico de levar essa economia em situação de instabilidade ou de crise a uma situação de estabilidade e de crescimento continuado. Essa mão é a mão do Estado. É a mão do Estado, né? Como está aqui. Ó, tá? Então, veja, agora, prestem muita atenção, porque certamente, quando eu menciono que, para o Keynes, o Estado era a única alternativa para arrancar o capitalismo nos períodos de crise, né, dessa situação e recolocá-lo nos trilhos. Tem muita gente que pode pensar imediatamente assim: professor, mas eles não são liberais? São. E como é agora que o senhor está dizendo que o Keynes, liberal, né, neoliberal, como é que ele aceita a intervenção do Estado? Não seria isso aí uma contradição? Parece, né? Parece, mas não é. Por quê? Porque o Keynes, ele não aceita que o Estado intervenha na economia para constranger o empresário e nem para modificar os fundamentos do capitalismo. Então, Keynes não defende, por exemplo, que o Estado desempenhe o papel de empresário, né? Essa, por exemplo, é um argumento que os nacionalistas, representados lá, por exemplo, pelo Frederico List, né? Os nacionalistas aceitam a ideia de que o Estado possa, inclusive, funcionar como empresário, né? Keynes não. Keynes diz: o Estado só pode intervir indiretamente, sem mexer, repito, nos fundamentos da economia capitalista, ou seja, sem mexer na propriedade privada sobre os meios de produção, sem mexer na livre iniciativa do empresariado, ou das pessoas em geral, né? Sem mexer no trabalho assalariado, né? Sem se envolver nas relações entre patrões e trabalhadores. Mas então o Keynes, ele quer uma intervenção apenas, digamos, de longe. Isso. E mais, a intervenção defendida pelo Keynes, ela é uma intervenção circunstancial, ou seja,
ela deve acontecer apenas naqueles momentos em que o sistema capitalista se encontra diante de uma crise estrutural. Então, veja, eu escrevi aqui embaixo: o Estado é o único remédio eficaz contra os desequilíbrios macroeconômicos do capitalismo. Em situação da economia estar funcionando normalmente, está crescendo, não há necessidade do Estado intervir. Professor, Oi. bom dia. Eu Oi. posso fazer, tudo bom? Eu posso fazer uma dúvida que tinha ficado já na última aula. Deve. Eu gostaria de entender se o Keynes traz alguns critérios para identificar esse desequilíbrio. Porque, por exemplo, eu até fui reassistir aquele filme da Grande Aposta, que fala da crise de 2008, e fui parando para ver, né, o que significava as coisas assim e tal. E realmente parece que o próprio sistema, com essa, de certa forma, uma ilusão desse crescimento positivo, desse equilíbrio do mercado, alimentou o que gerou essa crise. E o Estado permitiu isso, de certa forma. Então, eu queria entender, se, a partir desse caso, claro, não tinha como ele saber da crise de 2008, né? Mas, na tua opinião, assim, se esse desequilíbrio, ele tem que acontecer ou ele pode ser uma ameaça desse desequilíbrio, alguma coisa assim? Eu fiquei pensando muito nisso, vendo o Sim. filme, assistindo a aula depois. Uhum. Enfim. Maravilha. Olha só, veja, o Keynes, a gente está dizendo aqui, agora aqui nesse momento, que ele propõe que o Estado funcione mais ou menos assim, como se fosse o grande regente de uma orquestra, né? Então, veja, numa orquestra, os músicos possuem seus talentos, cada um tem um talento especial, cada um é, toca, né, de maneira independente. O Estado não, desculpa, o maestro, né, o regente, ele não fica lá, não é ele que ensina a tocar os instrumentos. Tudo que ele faz é pegar aquele grande número de músicos, cada um com um instrumento diferente, cada um com um talento diferente, e ele procura fazer com que aqueles músicos toquem de uma tal maneira que aquilo se transforme numa melodia. Porque se cada um sair tocando ao seu jeito, na verdade, o que nós vamos ter é uma barulheira horrorosa. Então, o Keynes ele acha que o Estado deve ter esse papel de regência, mas o Estado ele não tem que ficar acompanhando o tempo todo a economia, o agir das pessoas, não. É por isso que eu disse que ele é um liberal, ele defende a livre iniciativa, a propriedade privada sobre os meios de produção, tudo isso ele é radical nessa questão, inclusive porque, como a gente comentou aqui, ele levou um susto com duas coisas que ele viu na época dele. Uma, o nascimento da Revolução Russa e do stalinismo lá na Rússia, onde o Estado tomou conta de tudo. Ele falava, não, esse caminho praticamente arranca do ser humano toda a sua autonomia. Mas ele viu também o que vinha acontecendo na Alemanha nazista desde a subida de Hitler ao poder, em que as empresas continuavam sendo privadas, mas o Estado passava a desempenhar um papel muito, muito, muito muito presente na organização da atividade econômica, né? Ele não queria nenhum dos dois. Ele achava que o papel do Estado não precisava ser nem totalitário, como era no caso soviético, nem extremamente organizador, como era no caso do nazismo. Ele achava que, na verdade, a melhor condição era realmente permitir que o livre-arbítrio das pessoas, que as pessoas fizessem aquilo que elas achassem que fosse melhor.
Ele dizia que a intervenção devia aparecer apenas quando iniciada uma crise, e essa crise ela pode ser observada de várias formas. Por exemplo, ela pode ser observada pelo a queda generalizada dos preços das mercadorias, que certamente vão afetar o nível de lucro das empresas, o que, por sua vez, vai levar muitas empresas, inclusive, à falência. Pode ser observado através do aumento do número dos desempregados, que significa que as demissões estão aumentando, e provavelmente isso está acontecendo como resposta a uma queda nas margens de lucro dos empresários, que estão reagindo, né, através de uma diminuição dos custos de produção, com a demissão de funcionários, né? Pode ser observada através da redução na taxa de investimento na economia, né? Isso aí é um indicador que geralmente é acompanhado ou pelo Banco Central em algum país, ou pelo Ministério da Economia, também pode acompanhar esses dados, né? Então, existem os dados, e a mesma coisa aconteceu na crise de 2008, né? Eu acho que o sintoma mais claro que houve lá foi falências generalizadas de consumidores, né, por conta das hipotecas, né? Consequentemente, isso foi bater no sistema bancário, né? E aí isso teve outras repercussões, né? Porque muitas daquelas hipotecas que foram assinadas pelos devedores, né, para comprar as casas, né, que receberam crédito, aquelas hipotecas foram fechadas num pacote, imagina, foram fechadas mais ou menos num pacote de papéis, né, e foram vendidas no mercado financeiro para empresas, né? Então, aquilo levou não só os bancos, mas também algumas empresas, principalmente essas que se envolvem mais com o mercado financeiro, a quedas vertiginosas nas suas margens de lucros, algumas inclusive, né, como ficou conhecido, né, o Lehman Brothers, né, que faliu, que era uma das maiores corretoras dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo, né? Uhum. Então, Aqui no nessa hora é que o Keynes fala para a intervenção. E mais um detalhe, já que você falou disso, eu vou só acrescentar um detalhe aqui. Nos Estados Unidos, o governo da época era o governo do Bush Júnior, do Bush Filho, né? E ele é do Partido Republicano. Nos Estados Unidos, o Partido Republicano é o partido mais liberal, né? Eles são chamados de conservadores, é um negócio assim meio estranho, né? Eles são liberais, é o partido mais liberal, e são chamados de conservadores. Por quê? Porque exatamente esse conservador é no sentido de conservar o liberalismo, né? E o Partido Democrata, ele é o partido, digamos assim, mais próximo do keynesianismo. Eu diria que o Partido Democrata ele é fortemente keynesiano nos Estados Unidos. E ele é visto, portanto, como um partido intervencionista, né? Mas as pessoas tomam esse intervencionismo, às vezes, como algo que tem a ver com socialismo. Não tem nada a ver com isso, e o Keynes não era socialista, né? Bom, mas o Bush estava no poder nessa época, e foi o momento em que os Estados Unidos, em que o governo norte-americano mais interveio na economia do país. Foram trilhões de dólares que o governo dos Estados Unidos jogou na economia para salvar corretoras, bancos e empresas, né? Inclusive, sintomático, uma das empresas que o governo americano salvou foi a GM, que era uma das maiores multinacionais do mundo, a General Motors. E o governo americano teve que salvar essa empresa, só que ali, bizarramente, a intervenção foi tão grande que ela ultrapassou o que o Keynes aceitava. Porque no caso ali de 2008, nos Estados Unidos, o governo chegou a se tornar proprietário da General Motors, da GM.
não proprietário único, né? Mas o que ele fez? Como a queda da GM foi muito grande, impactada pelos investimentos financeiros que tinham feitos, as quedas das ações da empresa foi absurda. E o que o governo fez? O governo americano comprou um monte de ações da empresa norte-americana. Ao comprar essas ações, em primeiro lugar, ele recuperou o preço das ações. Em segundo lugar, ele se tornou coproprietário da GM. Mas o Keynes jamais aceitaria um troço desse. Né? Então, veja, o partido era o republicano, era o partido mais liberal norte-americano, e foi o partido que fez uma intervenção na economia que ultrapassou de longe as propostas intervencionistas de Keynes. Né? Apesar de hoje os liberais, principalmente americanos, eles preferem esquecer esse período. Né? Esquecer, não, isso não existiu, vamos apagar isso da história, mas está registrado e mostra que, na verdade, mesmo os liberais mais radicais, pelo menos nos Estados Unidos, pelo que a história demonstrou para a gente, eles aceitaram a intervenção do Estado no momento de grave crise da economia capitalista, ou seja, da economia privada. Né? Pois é. Foi essa a impressão que eu tive no final do filme, né? Porque torna-se muito claro aquela crítica, assim, da... Porque uma coisa que a gente pensa é as pessoas que estão controlando todo esse sistema não veem que esse sistema vai falir em algum momento, não tinha nenhuma segurança do crédito, eles estavam fazendo aquelas CDS, que era um risco absurdo. Então, para mim, assim, a impressão que eu tive foi meio que um keynesianismo às avessas, assim, sabe? Do tipo, vamos deixar o mercado fluir, não vamos intervir. E daí depois o Estado trouxe toda a resposta para aquela crise. Do tipo, vamos salvar, então, as principais empresas investindo e liberando dinheiro para elas, né? Então eu fiquei pensando que isso foi muito maléfico, assim, até para os Estados Unidos, sabe? Quebrar todo mundo e depois salvar alguns grupos econômicos específicos. Então eu fiquei pensando nisso. Mas a Mais crise. interessante. Sim, sim, claro, claro. Mas a crise, Bárbara, é só lembrar assim, né, que para o Keynes, a crise, digamos assim, ela é uma possibilidade muito presente na lógica de reprodução do capitalismo, né? Porque o capitalismo ele tem uma lógica tão peculiar que, como dizia o Marx, né, é baseado na acumulação de capital. Então, a acumulação ela não pode parar. Ela não pode parar. Se parar, deixa de existir capital. Porque capital não é dinheiro. Capital é valor que se multiplica no processo de produção. Né? Então, isso é a essência desse sistema. É um sistema que ele está permanentemente... É como se fosse uma máquina que, uma vez ligada, ela fosse para frente o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Independentemente do que tem na frente. Né? Então, há sempre o risco de haver tombos, etc. E o que o Keynes está fazendo é tentar usar o Estado exatamente como o médico do capitalismo. Né? Então, na continuação aqui do textinho que tem aqui embaixo, o Estado não é inimigo do capital. Isso aqui é a visão do Keynes, hein? O Estado não é inimigo do capital, é seu auxiliar indispensável. Mas o Estado só deve intervir na economia sob duas condições. Conjuntural significa temporária, e indiretamente, sem constranger o funcionamento natural da economia capitalista. A intervenção do Estado deve ter caráter curativo. O Estado não corrompe as instituições de sustentação do capitalismo, que estão aí abaixo. Né?
E aí vocês vão me perguntar, mas professor, como é que o Estado age de maneira indireta? Bom, isso eu tenho certeza que vocês já conhecem, mas, de qualquer maneira, eu estou colocando aqui. Existem 3 principais instrumentos que o Estado pode usar para influenciar a economia, né? Que são a política monetária e creditícia. Essa política monetária e creditícia, ela tem a ver basicamente com a disponibilidade de dinheiro em circulação na economia, né? Porque isso vai afetar diretamente os preços do dinheiro, né? Porque o preço sempre é determinado pela relação entre a oferta e a demanda. Então, as políticas monetárias e creditícias têm a ver com preço de dinheiro, e o preço significa que quanto mais baixo, maior é o estímulo ao investimento e também maior é o estímulo ao consumo. Então, se a economia está vivendo uma crise, uma maneira de retirá-la dessa crise seria baixando as taxas de juros. E o governo tem aí ações específicas que ele pode colocar em prática para baixar os juros da economia, né? A primeira delas, a mais rápida, seria fazer dinheiro do nada, e jogar na economia, no sentido como disponibilizar isso como crédito, ou até usar esse dinheiro para obras públicas, né, que o governo pode fazer. E tem outros instrumentos também, como, por exemplo, vender, né, títulos da dívida. Né? Veja, eu não sei se eu falei isso aqui para vocês, mas, por exemplo, nós, quando tomamos dinheiro emprestado num banco, nós, eu, você, nós geralmente tomamos esse dinheiro com a finalidade de alguma aquisição, de alguma compra. Quer comprar um carro, paga uma parte, toma um pouco de dinheiro emprestado, quer comprar uma casa, toma o dinheiro emprestado, financia essa compra em vários anos, etc. Ou quer comprar um computador novo, precisa lá de um pedacinho do dinheiro para comprar, toma dinheiro emprestado, compra e tal. Bom, o governo também age desse jeito, também age. Porém, o governo age também de um outro jeito que, para nós, pessoas físicas, é absurdo. Mas para o governo não é absurdo. O governo pode tomar dinheiro emprestado para não fazer nada com ele. Ah, mas espera aí, professor, isso não é doido? Não, não é doido exatamente. É estranho, mas não é doido. Por quê? Porque o governo ele tem um papel na economia que nós, pessoas físicas e nem mesmo jurídicas, temos, que seria exatamente esse de zelar pelo equilíbrio macroeconômico. Então, por exemplo, se estiver acontecendo uma inflação, um aumento de preços, o governo pode fazer o quê? Ele vai e toma dinheiro emprestado no mercado e, ao fazê-lo, ele tira dinheiro de circulação na economia e guarda. Não faz nada com o dinheiro? Não. Necessariamente não. Então, por que ele toma dinheiro emprestado? Para diminuir a quantidade de dinheiro que tem na economia, e isso vai provocar o quê? Aumento na taxa de juros, no preço do dinheiro. As pessoas vão consumir menos. As empresas vão investir menos. Consequentemente, a tendência é queda nos preços das mercadorias. Né? Mas o oposto, veja, este título que o governo tem nas mãos, porque o governo foi, o que o governo fez? O governo assinou um pedaço de papel, né? Um título normal,
né? E pegou o dinheiro de quem emprestou para ele. E alguém aí na sociedade, quem emprestou esse dinheiro para o governo, tem esse papel na mão. Essa duplicata é chamada de obrigações, né? É o nome que a gente dá para esses títulos de crédito do governo. Quando é de uma empresa privada, por exemplo, se chama isso de duplicata. Mas no caso do governo são obrigações. Bom, então, veja, o governo tira o dinheiro da economia e tem muita gente no país que tem esses papéis na mão, esses títulos do governo de crédito. E o título vai vencer. Vai vencer, por exemplo, vai vencer em maio. Então, o que o governo faz? O governo pode oferecer para aquela pessoa que tem o papel na mão que, no lugar do governo devolver para ele o dinheiro, o governo troca aquele papel por um outro papel, com juros maiores, evidentemente, para mais um ano de empréstimo. Então, o governo pode, isso que eu acabei de falar, chama rolagem da dívida, né? O governo pode rolar a sua dívida e manter o dinheiro guardado com ele, ou se ele percebe, por exemplo, que a economia agora está entrando num período assim de desaquecimento, escassez de consumo, poucos investimentos, o governo nem discute com o dono daquele papel. Já chega e já paga para ele em dinheiro, recebe o papel de volta e rasga. E o dinheiro volta para a economia. Né? Então, essas são operações essas operações elas são realizadas diariamente. Diariamente. Todo dia tem compra e venda de títulos no mercado financeiro. Né? Então, tudo isso diz respeito aqui ao crédito também, né? Não vamos esquecer que o governo pode, por exemplo, ampliar o crédito, o prazo, né, de pagamento das coisas, pode diminuir os prazos de pagamento das compras financiadas. Né? Hoje, um automóvel no Brasil pode ser comprado, eu acho que eu não tenho certeza, pode ser financiado em 5 anos, né? Mas não precisa ser. Quem determina isso é o governo. Se o governo quiser, ele fala, a partir de hoje, você só pode financiar um automóvel novo em 1 ano. O objetivo é obrigar as pessoas a pouparem mais, né? E a gastarem, consequentemente, menos. Né? Isso aí pode ser uma medida importante no contexto de um processo inflacionário. Né? Mas se houver uma deflação, ou seja, se houver uma crise, o governo vai ter que alargar prazos de crédito, vai ter que baixar a taxa de juros. Né? E aqui, veja, eu acrescento que se você olhar para a economia de um país e ver que as taxas de juros são muito baixas, e aí você olha para o sistema de crédito e percebe que existe um sistema de crédito muito lascivo, um regime de crédito lascivo, permissivo, não é? Como, por exemplo, no Brasil acontece, nos Estados Unidos acontece, e hoje também em outras regiões, na Europa também aumentou muito isso. Né? Então, quando você vê essas coisas assim, como aqui no Brasil eu não sei se eu comentei com vocês, teve uma propaganda na televisão de uma loja, uma vez que eu vi, onde a loja dizia que você podia comprar lá em prestações a perder de vista. Né? Ora, isso aí é um troço maluco. Eu não sei, nem sei o que é um negócio a perder de vista. Né? Mas deve ser porque vai continuar sendo pago pelo neto do sujeito. Né? Tão longo que é o troço. Então, se você vê um sistema de crédito permissivo, juros baixos, olha, você pode estar conversando com o economista mais importante do planeta. Se ele disser para você que essa economia não está em crise, você tem o direito de discordar. Porque são sintomas infalíveis de que aquela economia, pelo menos, está enfrentando uma situação de crise econômica. Né? Tá bom? Bom, outra política importante indireta é a política fiscal. A política fiscal, ela é realizada inteiramente sobre o orçamento público. O orçamento público, ele contém 2 colunas. Uma de receitas, que são provenientes dos impostos,
das taxas, né? E a coluna da esquerda. A coluna da esquerda são as receitas e a coluna da direita são as despesas. As despesas é tudo aquilo que o governo gasta. Bom, então, a política fiscal, já que ela é feita sobre o orçamento, ela é feita de que maneira? Através de impostos. Você pode reduzir impostos, aumentar impostos, isentar impostos de determinados setores da economia. Isso do lado da receita. E do lado das despesas, você pode gastar mais ou menos, né? Gastar mais com o quê, né? Gastar mais com o quê? O Keynes dizia, não importa, eu não estou preocupado com o que vai gastar. Eu só estou querendo que o governo aumente seus gastos. Por quê? Bom, então se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ver que a situação mais preocupante do capitalismo, segundo Keynes, é a situação de deflação, onde a poupança da sociedade ela está maior do que os investimentos da sociedade. Né? O que significa o governo gastar? Ele vai gastar dinheiro que ele tem? Não necessariamente. Ele pode tomar emprestado. Mas tem dinheiro para o governo tomar emprestado? Lógico, não está havendo uma poupança muito alta aqui. Então o governo pega essa poupança, que a própria sociedade não está dando conta de gastar, e ele gasta. Né? Gasta com o quê? O Keynes falou para quem o perguntava sobre isso, ele dizia, gasta com qualquer coisa. Se for preciso, gasta mandando abrir buraco e tapar buraco. O importante aqui não é o que faz necessariamente, mas é o fato de que ao gastar, seja lá no que for, o governo vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar consumo. E isso permite que a economia saia do estágio de crise em que se encontra. Né? Tem consequências futuras, essa política de gastos elevado do governo e tal, tem a primeira consequência que pode ser que o governo se endivide. O governo vai ficar endividado. Mas isso não é ruim lá para o futuro? Né? Acho que eu cheguei a comentar com vocês qual foi a resposta que o Keynes disse quando falaram isso para ele, mas isso não vai comprometer o futuro? Keynes disse, no futuro estaremos todos mortos. Né? Era preciso resolver a crise no momento em que ela existe. Né? Além disso, se o governo tivesse sucesso em resolver a crise, a economia voltaria à atividade, as atividades elas seriam reanimadas, reativadas, o emprego voltaria, etc., e o governo, consequentemente, receberia mais impostos. E aí poderia, portanto, ir pagando aos poucos a dívida que fez no período lá da crise econômica. Né? Agora, vamos entender um negócio aqui muito importante. Hein? Olha só, tudo aqui está sendo feito para sustentar o capitalismo tal como ele sempre existiu. Né? E, finalmente, a política de comércio exterior, que tinha como propósito tornar mais acessível os produtos do país no exterior. Então, se há uma crise econômica, muito provavelmente é porque o consumo dentro do país não é suficiente para absorver tudo aquilo que a economia produz. Então, a política cambial pode baratear os produtos nacionais no exterior e estimular, né, o consumo desses produtos lá fora, em outros países. Né? Então, pode aumentar as exportações do país.
e, graças a isso, reativar a economia e mantê-la, ou pelo menos mantê-la num patamar de estabilidade, né? Então, veja, todas as ações aqui, elas são voltadas para a sustentação do capitalismo liberal. Então não dá, professor, para dizer que o Keynes era ele estava namorando com o socialismo. De jeito nenhum. Impossível. Impossível. Quem namorou com o socialismo foi o governo republicano nos Estados Unidos, de George Bush Jr., que chegou, inclusive, a comprar parte da General Motors. Isso Keynes não permitia. Isso, se alguém disser, mas lá na crise de 2008 ficou provado que Keynes, que a ação keynesiana estava correta. Não é verdade. Não é verdade porque aquilo não foi keynesianismo. Aquilo foi muito além de keynesianismo. Keynes não aceitaria uma história daquela. Tá? Então, veja. Então, essas são as políticas, esses são os instrumentos que o Estado tem para atuar, né? E basicamente, portanto, é dessa maneira que a obra de Keynes influenciou o sistema capitalista mundial e, após a Segunda Guerra Mundial, pode-se dizer que a gestão do capitalismo passou a ser largamente determinada, influenciada pelas orientações de John Keynes. Esse foi o economista mais importante do século XX, de longe, de longe, de longe. É óbvio que os liberais mais radicais, eles não gostam do Keynes, né? Eles não suportam primeiro a proposta, ou a descoberta, né, do Keynes de que o capitalismo não possui mecanismo de autorregulação. Para eles, isso aí foi uma traição no meio liberal. Né? Imagina. E segundo, eles vão dizer que essa proposta do Keynes aí de intervenção do Estado, ela pode dar origem a movimentos de intervencionismo que começam indiretamente e depois podem assumir proporções cada vez maiores. Então, eles têm medo, eles não gostam, e por isso, entre os liberais, existe aí uma divisão, que seria os liberais mais comprometidos com as ideias dos autores clássicos, como Adam Smith, por exemplo, aceitando ainda hoje a capacidade do mercado de se autorregular, ainda hoje, e existem os liberais keynesianos que aceitam essa intervenção do Estado como aí uma ação né, curadora, né, das crises do capitalismo. Né? Eu cheguei a comentar com vocês sobre o governo do Lula. Falei, né, que, na verdade, o governo do Lula, se a gente olhar para as políticas econômicas do governo do Lula, a gente vai perceber claramente que tratava-se de um governo de viés keynesiano. Keynesiano. Bizarro dizer isso, mas todas as ações políticas no tocante à política econômica do governo do Lula, do PT, de modo geral, elas foram basicamente de natureza keynesiana, e aí a gente chega a uma conclusão aqui um pouco assustadora, porque vai ter que dizer que o governo do Lula foi um governo não apenas com viés liberal, mas também conservador. Porque Keynes é um conservador.
nessa medida em que ele deseja conservar a ordem capitalista. Beleza? Bom, gente, nós vamos terminar aqui, não a aula, terminar aqui essa exposição específica aqui, tratando aqui da economia política, né? E vou dar sequência, acho que esses slides todos já estão disponíveis lá na pasta do Live, né? Mas veja, nós falamos aqui da situação conflituosa que existia no mundo, as convulsões que estavam acontecendo no mundo na primeira metade do século XX. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, e eu disse aqui também que o mundo no imediato pós-guerra, estava à beira de um colapso. Né? Por quê? Porque de um lado do mundo existiam países destruídos. Ao dizer país destruído, significa que a sua capacidade de produção, sejam as fábricas, sejam as infraestruturas, estradas, né? Seja as explorações rurais, enfim, tudo isso, né? Hospitais, tudo isso tinha sido bombardeado, destruído na Europa Ocidental, Oriental e também em parte da Ásia. No hemisfério sul, praticamente, até aquela época, nós tínhamos ainda economias pré-industriais. E apenas os Estados Unidos usufruíam aí de uma posição privilegiada como economia que estava bombando, né? Bombando não apenas porque os Estados Unidos não se envolveram fisicamente, diretamente, né? O espaço físico onde está o país não foi envolvido diretamente na guerra, à exceção de Pearl Harbor. E, por outro lado, as empresas americanas, elas abasteciam os países beligerantes. Então, na verdade, elas não tinham motivo de tristeza, elas tinham motivo de alegria. Né? É meio bizarro falar um troço desse, mas a Segunda Guerra Mundial ela foi extremamente benéfica aos Estados Unidos. Né? Porém, acontece que os Estados Unidos, no final da guerra, tinham uma produção extraordinária, mas não tinha para quem vender. Portanto, no capitalismo, não se produzir nada, ou se produzir muito e não ter para quem vender, a situação não é muito diferente, não, do ponto de vista econômico. Né? Então, veja, a partir de 1944, sob a liderança dos Estados Unidos, representantes de vários países do mundo vão se juntar e vão ali começar a resolver essa situação caótica do sistema capitalista e tentar recolocá-lo nos trilhos. Né? Bom, então é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Eu vou compartilhar, então, outro slide, que é exatamente referente a isso, e vou aqui mencionar, vou ler os primeiros slides que tem aqui, só para a gente ter ali uma visão panorâmica do mundo no imediato pós-guerra. Né? Então, veja. O pior conflito do mundo, aqui quem está falando é este Frieden, ele é um historiador norte-americano. O pior conflito do mundo foi mais destrutivo para economias e sociedades do que previsto. No pós-guerra, o PIB per capita dos aliados europeus, incluindo a União Soviética, né? França, Bélgica, Holanda, etc., correspondia a menos de 4/5 do que valia em 1939. Menos de 4/5. Portanto, a destruição econômica, ela de uma maneira geral, ela ultrapassou 20%.
Na maioria deles, desses países, né, dos aliados, né, os índices de 46 estavam bem menores que os do início da década de 1920. As condições nos países derrotados eram muito piores. A produção industrial da Alemanha, em 46, correspondia a um terço do que era em 36. E, de forma geral, depois da guerra, a renda por pessoa nas nações do eixo derrotado foi reduzida a menos da metade. Na Itália e no Japão, os índices de 46, mais ou menos, equivaliam aos de 1910. Imagina o recuo na economia e também, consequentemente, na sociedade, né, do ponto de vista social. Na Alemanha, os índices do pós-guerra equivaliam ao de 1890. Na Áustria, aos de 1870. A guerra no continente significou um retrocesso econômico de 25 anos para os vencedores e de 40, 50 e até 75 anos para os perdedores. Antes da guerra, o padrão de vida alemão podia ser comparado ao britânico e correspondia a 4/5 do americano. Em 46, passou a ser um terço do britânico e um quarto do norte-americano, podendo ser quase comparado ao padrão de vida na Espanha ou no Peru. Aqui ainda é o mesmo autor americano. A capacidade importadora da Europa Ocidental passou a ser um terço daquela de 38. Então, veja, o poder de compra de uma pessoa depende do seu trabalho e do seu salário. O poder de compra de uma nação depende do que ela produz e principalmente da parte que ela vende, porque a parte que ela não vende é consumida localmente. Então, isso aí não dá outro poder de compra. Mas a parte que ela exporta, e isso é parte da produção, evidentemente, é o que vai determinar o que ela pode importar. Se a produção despencou, como foi visto no slide anterior, obviamente a capacidade de compra exterior ou de importação dos europeus despencou, né? Então, a capacidade importadora da Europa passou a ser um terço daquela em 38. Enquanto isso, os Estados Unidos e o hemisfério ocidental desfrutavam de prosperidade. O peso relativo das economias norte-americanas e europeias basicamente mudou. Em 1939, a economia dos Estados Unidos era metade do tamanho das economias da Europa, que se envolveriam na guerra, do Japão e da União Soviética. Em 1946, a economia norte-americana era maior que a de todos esses países juntos. Esse slide aqui, ele tem uma importância porque a gente vai falar, uma importância muito grande porque a gente vai falar logo na frente. Veja, durante a guerra, o tamanho da fábrica produtiva no país, Estados Unidos, cresceu em cerca de 50%, e a produção física de mercadorias em mais de 50%. Realmente, nos anos de 40 a 44, a expansão industrial nos Estados Unidos se fez em ritmo mais rápido, mais de 15% ao ano, do que em qualquer outro período antes ou depois. Ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial, a economia americana cresceu no ritmo chinês de hoje, né? Que a gente está vendo hoje. Embora a maior parte desse crescimento fosse provocada pela produção de guerra, que passou de 2% do produto total em 39 para 40% em 43, a de produtos não bélicos também aumentou, de modo que o setor civil da economia não foi prejudicado como nas outras nações combatentes. Olha bem para esse número aqui, porque isso aqui é de uma importância grandiosa. Em 1939,
a produção bélica, produção de guerra dos Estados Unidos, correspondia a 2% de tudo que eles produziam. Em 43, quase no término da Segunda Guerra Mundial, a produção bélica norte-americana correspondia a 40%, quase a metade de tudo que os Estados Unidos produziam. Preste atenção aqui nesse dado, porque já dá até para se questionar, né? Espera aí, professor, mas 40% da produção americana é produção de guerra? Sim. Mas o que vai fazer num período sem guerra, professor? Calma, vamos chegar lá. A de produtos não bélicos, ok. Seu padrão de vida era mais elevado do que o de qualquer outro país, o que também acontecia com sua produtividade per capita. Entre as grandes potências, os Estados Unidos foram a única que se tornou mais rica. Na verdade, muito mais rica do que pobre com a guerra. Quando, do término da guerra, né, Washington tinha reservas em ouro de 20 bilhões de dólares, quase 2/3 do total mundial de 33 bilhões. Veja, isso aqui é um outro dado importantíssimo que a gente vai falar ali na frente. Então, imagine que existia 33 bilhões de dólares em metal físico, em ouro físico, certo? Desse total, quase 2/3, ou seja, 20 bilhões, estavam nos cofres dos Estados Unidos. Por quê? Porque durante a guerra, os governos, os países que estão em guerra, é muito normal que os seus governos fabriquem moeda, ou seja, dinheiro, papel, né, do nada. Com qual finalidade? Mobilizar o exército para a guerra. Então, isso é sabido, que em períodos de guerra é normal o governo lançar mão, né, desse artifício de fabricar do nada pedaço de papel, notas, cédulas. Então, os americanos estavam vendendo muito armamento e até mesmo alimentos para os europeus que estavam em guerra. Só que ele não aceitava que os americanos não aceitavam que os europeus pagassem por isso em papel. A Inglaterra não podia pagar em libra esterlina, a França não podia pagar em francos franceses, e assim por diante. Tinham que pagar em metal, tinham que pagar em ouro, físico. Resultado, grande parte do ouro que estava disponível nos países da Europa Ocidental foram transferidos para os cofres norte-americanos. Por isso, eles tinham essa quantidade horrorosa de ouro aqui quando terminou a guerra. Bom, os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial, como aqui já é o David Harvey, né? o geógrafo aí que vocês devem conhecer. Os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial como, de longe, a potência mais dominante. Eram líderes na tecnologia e na produção. O dólar, apoiado por boa parte do estoque de ouro do mundo, reinava supremo. E o aparato militar do país era bem superior a qualquer outro. Seu único oponente digno de nota era a União Soviética, que, no entanto, perdera vastos contingentes de sua população e sofrera uma terrível degradação de sua capacidade industrial e militar em comparação com os Estados Unidos. A União Soviética carregava o principal ônus da luta contra o nazismo, e ainda que possam restar dúvidas, o cerco de Leningrado e a subsequente destruição de boa parte da capacidade militar da Alemanha na frente oriental foi crucial para a vitória dos aliados. Bom,
Eu quero aqui apenas, né, com relação a esse slide, fazer uma observação. Quando o autor diz que o único oponente digno de nota dos Estados Unidos no pós-guerra era a União Soviética. Olha, com todo o respeito aqui pelo nosso autor aqui, isso não é verdade. Isso não é verdade. Por quê? Porque não pode ser. E por que não pode ser? Porque nós tivemos a oportunidade, lá em História Econômica, de ver a Revolução Russa em 1917. Nós vimos que a Rússia de 1917 era um país muito atrasado em relação ao Ocidente. A pobreza era generalizada. As grandes massas da população russa viviam no campo, era formada por camponeses semi-analfabetos. A Rússia foi bombardeada, atacada durante a Primeira Guerra Mundial. E em 1939 até 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, a Rússia, a União Soviética agora, foi o país mais destruído em termos humanos. Dos supostos 50 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, 20 milhões de 50, quase a metade, foram russos. É engraçado, não é isso? Porque pouco se fala sobre isso. A União Soviética não era a Rússia. Esse nome significa, na verdade, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, as repúblicas socialistas soviéticas contavam entre elas países tanto do Báltico, como, por exemplo, a Lituânia, Letônia, digamos ali do noroeste, né, da União Soviética. Países muito atrasados. E tinha países que, na verdade, como tinha ali algumas outras repúblicas, como né, a Armênia e não sei o que mais, ali mais para o sul, mais na Ásia, né? Olha, aquilo lá, sinceramente, era de um atraso colossal, colossal, né? E a Rússia, que era exatamente o que havia de melhorzinho ali dentro da União Soviética, ela foi duramente castigada pelos alemães. Então, a Rússia, a União Soviética, na verdade, ela não era um país que fosse oponente dos Estados Unidos ou que tivesse condições ali de competir com os americanos. Não tinha essa história. A Rússia era um país super atrasado, era um mar de miséria e de destruição no pós-guerra. Tá? Isso vai ser útil também, vai ser importante para o que a gente vai dizer aqui na sequência. Em 1945, depois daquilo que foi uma guerra incrivelmente destrutiva, essas palavras aqui são de Manuel Wallerstein, em todo o continente europeu e igualmente destrutiva no leste da Ásia, tanto em termos de vidas como de infraestruturas, os Estados Unidos era a única grande potência industrial a emergir incólume, até mesmo fortalecida pelo crescimento inerente ao tempo de guerra. Durante vários anos depois de 1945, houve fome em todas as outras regiões antes economicamente avançadas. E em todos os casos seguiu-se um difícil processo de reconstrução dessas zonas. Foi bastante fácil, nessa situação, as indústrias dos Estados Unidos dominarem o mercado mundial. O seu maior problema, inicialmente, não era a existência de competidores, mas uma baixa demanda efetiva, ou seja, capacidade de compra, com poucos compradores no mundo por causa do declínio do poder de compra da Europa Ocidental e no leste da Ásia. Isso requeria mais do que auxílio, requeria reconstrução. Mais um detalhe aqui que eu quero acrescentar, porque às vezes os textos eles são importantes demais, mas às vezes, né, deixa passar algumas coisas assim que são importantes a gente ter em mente. Veja, bombardear, talvez, naquela época,
um país como o Brasil, só para ter como exemplo assim, o que eu quero dizer aqui. O que era o Brasil naquela época? Basicamente, o Brasil era um país agrário. Haviam grandes fazendas produtoras de, de café, de outros produtos agrícolas, né? Mas o Brasil não tinha muitas infraestruturas, né? Não era um país bem aparelhado em termos de infraestrutura e nem de fábricas. Era um país muito atrasado. Ou seja, se o Brasil tivesse se envolvido fisicamente nessa guerra, o país, não o território, por maiores que fossem os estragos, eles não poderiam fazer o país regredir demais. Haveria regressão, mas o país não poderia regredir demais porque não tinha muito o que regredir. Agora, quando isso acontece na Europa Ocidental, por exemplo, as coisas mudam de figura. Lá não foram apenas as plantações que foram destruídas, foram pontes, foram portos, foram aeroportos, foram escolas, foram hospitais, foram casas, foram cidades, foram fábricas. Lá na Europa Ocidental, o retrocesso econômico e social foi gigantesco. E daí, professor, onde o senhor quer chegar? Quero dizer que quando se destrói alguma coisa que praticamente não havia muito já conquistado, a ausência que aquilo que foi destruído faz, ela é proporcional àquilo que você tinha. Mas quando se destrói a Europa Ocidental, como foi o caso, você destruiu conquistas extraordinárias. A gente viu agora há pouco aqui o autor dizendo num outro texto que o padrão de vida na Europa era muito alto antes da guerra. Evidentemente que se isso destrói, a impaciência, o ódio, a ira que isso vai gerar na população, ela é infinitamente maior do que aquela que vai gerar em quem nunca teve nada, né? Os caras na Europa perderam as escolas dos filhos, os hospitais onde se tratavam, o emprego, fome num país num continente onde não tinha mais fome. Evidentemente que tudo isso que ele está narrando aqui, ó, além do que ele fala, dá para a gente imaginar a gravidade das tensões sociopolíticas desse período na Europa. Então não era só reconstrução econômica que precisava, era também reconstrução dos padrões de vida da população europeia. Bom, diante de tudo que vocês viram aí, é que em 1944, sob a liderança da maior potência do mundo, os Estados Unidos, teve início toda uma série de arranjos políticos, institucionais, econômicos, para reconfigurar a economia capitalista mundial e restabelecer a prosperidade no pós-guerra. E os 4 principais fatores responsáveis pela reestruturação do capitalismo no pós-guerra são esses que vocês estão vendo aqui, né? E que a gente vai falar de cada um deles agora especificamente. E sem entender isso aqui, não entenderemos jamais o que nós estamos vivendo hoje. Bom, então nosso primeiro
ponto de referência aqui é a Conferência Financeira Internacional de Bretton Woods. Vocês certamente já ouviram os professores, outros professores falarem sobre isso, professor da área de história das relações internacionais, etc. Bom, vocês lembram qual foi o propósito dessa Conferência Financeira Internacional de Bretton Woods? Alguém lembra? Porque, olha, o próprio nome dela, né, já diz para a gente que teve a ver com questões de ordem financeira e tal, né? Mas o que estava em jogo aqui, depois de tudo que a gente viu nos slides anteriores, era o seguinte: de um lado, um mundo faminto, sem capacidade de comprar, e de outro lado, um mundo que produzia tudo e não tinha para quem vender. Era preciso arrumar isso, urgentemente. Arrumar isso significa, era preciso criar de novo, né, fluxos de comércio internacional, para que aquele que precisava vender pudesse vender, e aquele que estava destruído pudesse se reconstruir. Então, os fluxos de comércio precisavam ser restaurados imediatamente. E foi para isso que foi chamada essa conferência, da qual participaram 44 países, em 1944, dentre os quais estava o Brasil. Bom, e como restaurar os fluxos de comércio internacional? Resposta: primeiro lugar, é preciso de ter um instrumento de pagamento internacional que seja confiável, em que os países todos, por exemplo, aceitem vender o que eles produzem e receber em troca um pagamento. Essa coisa que eles vão receber como pagamento, eles precisam confiar nela. Era preciso criar isso. Isso era exatamente o instrumento de trocas internacionais, que era uma moeda internacional. No passado recente, praticamente até a Primeira Guerra Mundial, quem desempenhou o papel de moeda internacional ou de moeda mundial foi a libra esterlina da Inglaterra, enquanto a Inglaterra era a maior potência do mundo. Mas agora a Inglaterra estava declinando, né? E os Estados Unidos uma potência ascendente, poderosa. Então, a primeira coisa a ser feita nessa conferência foi estabelecer um novo padrão monetário internacional. E é muito interessante o que aconteceu aqui. O principal os debates aqui estiveram praticamente centralizados entre dois participantes. Os dois principais participantes eram, de um lado, John Keynes, representando a Inglaterra. De outro lado, Dexter White, representando o governo dos Estados Unidos. O secretário da Fazenda, Morgenthau. Bom, Keynes fez uma proposta interessante nessa época. Ele disse o seguinte: escuta, vamos criar uma moeda mundial. Uma moeda que não seja mais nem de um país, nem de outro. E para gerir essa moeda, vamos criar também um banco mundial também. Não vai ser nem um banco de um país, nem um banco do outro país, um banco novo e mundial, com uma moeda nova. Ele chegou até a sugerir o nome da moeda, apenas como título de sugestão, ele chamou de Bancor, que seria a abreviatura de moeda bancária de ouro, né? Seria a ideia dele. Bom, então uma moeda que não é de ninguém, que é gerida por um banco mundial. Evidentemente que quando você lê isso aí, se você por acaso algum dia leu alguma coisa sobre essa proposta do Keynes, é muito normal que a maioria das pessoas que falem sobre ela vão dizer assim: nossa, mas a proposta do Keynes, ela era bem interessante, hein? Uma moeda mundial que, portanto, ninguém mais teria o controle da moeda mundial. Isso é bem interessante. Sim, é bem interessante. Bem interessante,
mas não aos olhos dos norte-americanos, claro, né? Eu fico imaginando, nós não temos filmagem de nada disso, nem fotografia, nem relatos sobre como foram esses debates, não existem relatos. Mas eu posso ficar imaginando um pouco o Keynes apresentar a sua ideia, cheio de euforia. E o representante dos Estados Unidos, depois que ele terminou a apresentação, deve ter dito para ele assim: poxa vida, que ideia bonita, cara. Ideia bacana mesmo essa de vocês. Mas, durante os últimos 100 anos, pelo menos, quando a Inglaterra era a maior potência do mundo, vocês nunca pensaram numa moeda mundial, né? Vocês gostaram de ter a libra esterlina como moeda mundial, não foi? E agora vocês querem uma moeda mundial. Muito bacana isso. E Dexter White perguntou para Keynes assim: eu queria fazer uma pergunta para você. Essa tal moeda mundial, vocês vão usá-la para quê? Aí o Keynes já começou a sentir a coisa ficar complicada. Falou para ele: bom, a ideia é usar essa moeda para fazer aquisições no mercado internacional, para que a gente possa reconstruir nossas economias, destruídas na guerra. Aí o representante americano deve ter dito para ele: e me diga uma coisa, onde exatamente que vocês estão pensando em comprar máquinas, equipamentos, etc., para reconstruir o sistema industrial de vocês, o sistema produtivo europeu? Aí o Keynes, já um pouco mais inibido, né, deve ter falado: nós estávamos pensando em comprar nos Estados Unidos, vocês produzem, vocês têm uma economia que está bombando, certamente vocês querem vender. E Dexter White, então, disse para Keynes: olha, sim, nós queremos vender, só que para comprar máquinas, equipamentos e tudo mais que vocês precisarem nos Estados Unidos, nós só aceitamos pagamento em dólar. É um direito dos Estados Unidos. Eles não confiariam numa moeda que seria controlada por um governo mundial que ninguém saberia quem era, um banco mundial que ninguém saberia quem era. Então eles exigiram o pagamento de tudo que fosse comprado nos Estados Unidos em dólar. E aí o plano de Keynes, evidentemente, naufragou e todos os países acabaram, né, aceitando a colocação, né, do dólar como moeda de pagamento internacional. Então o dólar passou a desempenhar, a partir de 1944, a função que um século antes havia sido desempenhada pela libra esterlina, moeda do mundo. Eu gostaria de parar um pouquinho aqui, só e perguntar para vocês o seguinte: vocês sabem qual é o privilégio que um país tem pelo fato de ser o detentor da moeda mundial? Vocês têm ideia? Era isso que eu ia perguntar, coach. Eu vou explicar para vocês isso contando uma historinha breve aqui, rápida, bem rápida, mas é verdadeira a história. E ela é uma história que aconteceu com meu primo, né? Eu e toda a minha família, acho que eu já falei para vocês assim que eu sou mineiro, né? Sou de Minas Gerais. Eu tenho um primo que ele é bem mais velho que eu, mas esse meu primo, quando ele morava lá num bairro, a família dele era uma família bem de vida, em Belo Horizonte, e morava num bairro, e a mãe dele e o pai dele tinham uma amizade muito boa com um outro casal que morava próximo lá. E eu sei que às vezes acontece
que os dois casais tiveram seus filhos meninos e com diferença ali de meses, não me lembro agora mais se era 3, 4 meses de diferença. E a amizade dos pais, evidentemente, que aproximou os filhos, né? Então, meu primo era muito amigo do filho desse outro casal. Os dois foram, inclusive, para o mesmo jardim de infância, foram para a mesma escola primária, né? E quando chegou a época deles decidirem o que fazer na faculdade, coincidentemente ou não, eles acabaram os dois optando pelo curso de engenharia civil e foram estudar engenharia civil. Terminando o curso, eles tinham praticamente, a vida deles, a trajetória deles era praticamente idêntica quase. Fizeram quase tudo junto, estudaram junto, até na faculdade não só fazer o mesmo curso, mas eles estudavam para as provas juntos e tudo mais, os dois tinham aproveitamento bom e tudo mais. Bom, terminado o curso de engenharia, aconteceu um troço aqui que mudou a história dos dois. O que aconteceu? Pelo lado do pai, perdão, pelo lado da mãe do meu primo, porque a minha família é pelo lado do pai dele, que é o lado pobre, né? O lado da mãe, que era o lado rico, né? E pelo lado da mãe do meu primo, o pai dela, ou seja, o avô do meu primo, ele era um homem muito rico em Belo Horizonte, da família Diniz, né? E era um cara muito... O avô dele era um homem que tinha dinheiro que não tinha onde pôr. E ele chegou para o neto e falou assim: meu neto, olha, você é um menino brilhante, você estuda, você sempre teve aproveitamentos bons na faculdade, e eu gostaria se você aceitar, eu queria te ajudar agora na sua vida profissional. Opa! E o avô disse: olha, sabe aquela casa que eu tenho ali em tal lugar? Pois é, aquela casa hoje ela está vazia, e eu já, inclusive, já pedi a casa, porque eu queria que você, se for da sua vontade, se você concordar, que você use aquela casa para abrir o escritório de construção civil para você. Nossa, vô, que maravilha. Pois é, mas tem mais uma coisa. Eu tenho uns terrenos aqui em Belo Horizonte, né, que eu vou colocar à sua disposição para você construir. Comece as suas construções nesses terrenos. São bairros, esses terrenos estão todos situados em bairros que eram muito, digamos, bairros chiques de Belo Horizonte, né, bairros caros, etc. E falou: olha, construa prédios de luxo e depois o valor do imóvel, do terreno que eu vou disponibilizar para você, você me devolve me entregando, por exemplo, a cobertura do prédio. Os outros apartamentos do prédio você vende e tudo é para você. Poxa, avô, obrigado, disse meu primo para ele. Bom, meu primo, então, ao sair da faculdade, ele começou a vida profissional dele com operações de compra. Por quê? Ele tinha uma construtora, ele tinha o terreno e ele tinha dinheiro que o meu avô colocou na mão dele para ele poder, então, começar as construções. Então ele tinha toda essa base inicial e toda a vida dele profissional, então agora vai ser compra. Ele vai contratar pessoas, ele vai é, é, colocar em marcha a empresa de construção civil dele e tudo mais. No final ele vende, faz uma grande fortuna e a vida continua. Mas a vida dele começou por operações de compra. E o amigo dele, vamos dar uma olhadinha para um amigo dele que tinha saído junto com ele da faculdade, igualzinho a ele, tudo tinha feito igual, mas não tinha o avô que ele tinha. O amigo dele o que fez? Foi procurar um emprego como engenheiro.
Ele tinha formação excelente. Ele achou o emprego como engenheiro na construtora do meu primo. Meu primo era o dono da construtora e ele era um engenheiro contratado pela construtora. Ele tinha um salário de engenheiro, era um salário bom. Ele morava num apartamento muito bom. Geralmente ele trocava de carro todo ano, esse amigo do meu primo. Ele tinha uma vida de um homem qualificado, bem pago, etc. Meu primo morava numa mansão fora de Belo Horizonte, ali na área próxima, ali tem umas regiões ali de mansões. Ele foi morar meu primo foi morar numa mansão em Belo Horizonte, né? Ele não trocava de carro todo ano, ele trocava os carros todo ano, né? Vários. Meu primo desenvolveu, inclusive, um hábito assim um pouco estranho, que ele gostava muito de uma brincadeira chamada aeromodelismo. Aquilo que você fica brincando com um aviãozinho, né? Fazendo um avião voar e tal, não sei o quê. Bom, mas só que o meu primo ele gostava de brincar de aeromodelismo, mas ele não gostava de brincar disso em Belo Horizonte, não. Ele gostava de brincar disso em Miami. Ele achava mais interessante. Então, a cada 15 dias, ele ia para Miami, passar lá uns 3 dias, 2, 3 dias, e brincar de aeromodelismo. E quando ele ia, não tinha problema nenhum, porque a empresa continuava funcionando. Inclusive, o amigo dele continuava trabalhando lá para fazer a empresa funcionar normalmente. E ele ia para Miami. Se tivesse que atrasar mais 1 ou 2 dias, também não tinha muito problema, porque a empresa era dele mesmo. Bom, quando os Estados Unidos receberam o privilégio da moeda mundial, é como se eles tivessem tornado meu primo. Eles passaram. A atividade econômica nos Estados Unidos passou a começar sempre por compras. Porque eles podiam comprar no mundo todo. E o resto do mundo virou amigo do meu primo. Todos tinham, primeiro, que no caso do meu primo, o que ele fez? Ele foi arrumar um emprego, ou seja, ele foi vender a sua força de trabalho. E com o dinheiro que ele ganhava dessa força de trabalho, ali limitava o que ele podia fazer. Os países do mundo todo que quisessem aquela moeda especial, que era o dólar, tinham primeiro que vender, ou seja, exportar. Recebia dólar. E a quantidade de dólar que recebia é o que determinava o que eles podiam fazer. É muito importante ter em mente isso, porque esse é um privilégio que dá um poder quase incomensurável ao país que detém a moeda mundial. E ao dizer isso, eu quero ajudar também vocês aqui a entenderem uma coisa que muitas vezes parece um enigma para muitos de vocês. Como é que os Estados Unidos se transformaram, num período relativamente curto, num país super, hiper desenvolvido? Para quem já visitou os Estados Unidos, sabe do que eu estou falando. Veja, aquilo lá não é uma coisa que pode se repetir. Não adianta ouvir falar pessoas, economistas, ou seja lá quem for, dizer para vocês, olha, vamos fazer o que os Estados Unidos fizeram, que a gente pode chegar onde eles chegaram. Não, nós não podemos fazer o que os Estados Unidos fizeram. A menos que a gente primeiro destrua o resto do mundo inteiro, né? E estabeleça
tendo em vista a nossa não destruição, estabeleça a nossa economia como referência do mundo e, graças a isso, o real como moeda mundial. Fora isso, nós não podemos seguir o exemplo norte-americano. Bom, mas tem mais. Essa moeda mundial dá outros poderes também aos Estados Unidos. Vocês sabem que o credor, um país que é credor, ele tem um poder político muito grande. É mais ou menos como a relação que existia entre o homem e a mulher até praticamente a Segunda Guerra Mundial, vamos dizer. As mulheres, na maioria das vezes, não trabalhavam. Então, se elas eram casadas, elas tinham que pedir o marido: "Oh, meu bem, me dá um dinheirinho aí, eu estou querendo, me dá uns, posso gastar aí trocar um dinheiro e tal, não sei o quê." Bom, o marido que estava liberando o dinheiro, ele tinha o direito de imediatamente perguntar: "Mas para que você quer esse dinheiro?" E dependendo, inclusive, ele podia negar o dinheiro. O que as mulheres fizeram? Processo lento, evidentemente. Mas as mulheres começaram a perceber que não existe autonomia política se não houver autonomia econômica. Não foi? E as mulheres começaram a reivindicar o direito do trabalho. Foram para a rua trabalhar. Para a rua no bom sentido aqui, foram trabalhar, foram buscar um emprego, etc. Agora, elas tinham o dinheiro delas. Elas não precisavam sequer avisar para o marido que iam gastar dinheiro. Elas estavam gastando delas. Acabou. Autonomia política, faço o que eu quiser com o meu dinheiro. O credor sempre tem poder sobre o devedor. O Fundo Monetário Internacional, por exemplo, quando empresta dinheiro para um país, ele tem um negócio lá, que a gente vai falar disso futuramente, mas ele tem lá uma categoria que existe vinculada aos seus empréstimos, chamada condicionalidades. Então o FMI faz assim: um país vem, um país devedor, precisando de dinheiro, vai ao fundo e pergunta: "Estou precisando de $1 milhão, aqui, $1 bilhão. Ok. O FMI responde: ok, tudo bem, vamos ver isso. Porém, tem sempre um porém. Né? Então, as condições, ele vai impor condições para isso. Né? Isso vale para qualquer credor, como eu citei aqui o exemplo do marido, citei o exemplo do fundo, mas isso vale para qualquer credor. Então, por exemplo, se o Brasil fosse pedir dinheiro emprestado, crédito aos americanos, aos Estados Unidos, eles eram dono da moeda mundial. Primeira pergunta dos Estados Unidos: o que vocês querem com esse dinheiro? Nós queremos financiar a construção de fábricas no Brasil, por exemplo. Não, nós não temos condição de emprestar agora, está complicado. Não, nós queremos, na verdade, investir na aquisição de máquinas agrícolas para melhorar a produtividade da nossa agricultura. Claro, senta aí. Vamos combinar um empréstimo. Né? Não estou falando aqui que necessariamente foi nesse jeito, estou dizendo que foi muito provavelmente próximo disso. Então, os credores, eles podem determinar, inclusive, ou limitar o que os devedores podem fazer com o dinheiro que estão emprestado. É óbvio que tomar dinheiro emprestado no pós-guerra fez com que todos os países do mundo olhassem para os Estados Unidos de um jeito diferente. De lá vem a nossa salvação. Imagina, se viesse uma empresa multinacional para o Brasil, uma empresa americana, porque na Europa estavam destruídas, no Japão também. Se viesse uma empresa norte-americana no começo para o Brasil nessa época, era uma maravilha. Por quê? Porque vinham trazendo dólares. Eram super bem-vindas.
Então, veja, nós vimos aqui atrás, nos slides anteriores, nós vimos o seguinte, que em 44, quando termina a guerra, os americanos tinham a mais poderosa economia do mundo, poder econômico. Tinha o mais importante exército ou as forças armadas do mundo, Estados Unidos. E agora eles passam a ter a moeda mundial e junto com ela eles passam a ter um poder político extraordinário no mundo. Vejam que as coisas vão se acumulando, né? Porque daqui a pouco nós vamos falar, nós vamos mencionar o que está escrito, inclusive, aqui no título, ó, na segunda parte, ali depois dos 2 pontos, está escrito, ó, não só da reconfiguração da economia mundial, mas sobre o capitalismo, sobre a hegemonia dos Estados Unidos. Então, vamos prestando atenção aqui, porque uma hegemonia não é um troço que a gente conquista de qualquer jeito. Bom, mas o que mais foi feito em Bretton Woods? Só colocar o dólar como moeda mundial já resolvia o problema? Não. Por quê? Porque os países da Europa, principalmente, que eram os que foram destruídos, não tinham dinheiro em cofre. Era preciso fazer o dólar chegar nos cofres europeus primeiro, porque eles não tinham como fazer isso, porque eles não podiam exportar, eles não tinham produção. Então foi preciso criar um jeito de fazer o dólar chegar nos países europeus, nos bancos dos países europeus. E o jeito foi criar 2 instituições financeiras gêmeas lá em Bretton Woods. Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Essas 2 instituições foram criadas com propósitos diferentes e continuam tendo propósitos diferentes ainda hoje. Elas funcionam de uma maneira coordenada, existem aí uma série de entrelaçamentos entre o Fundo Monetário e o Banco Mundial, mas elas têm funções diferentes. O Banco Mundial, que na verdade o nome dele é Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, né? A sigla é BIRD, né? Esse banco ele teve a finalidade inicial, quando ele foi criado, de financiar principalmente os países que precisavam ser reconstruídos depois da guerra. Europa Ocidental e Japão. O Fundo Monetário, então o Banco Mundial, financiava projetos, programas vinculados ao desenvolvimento. Mas aí tinha os projetos mais variados que vocês imaginam, de construções de fábrica, de hospitais, de escolas, tudo isso. Financiamento, né? Financiamento. E o fundo? O fundo, ele é chamado na literatura econômica, em muitas circunstâncias, vocês vão encontrar isso aí, ele é chamado de emprestador de última instância. Né? Então, vamos lá, o que significa, o que o fundo fazia? O fundo fazia o seguinte, no final do ano, os países precisavam fechar o seu balanço de pagamentos. Podia acontecer que um país apresentasse um saldo devedor no balanço de pagamentos. Ora, para que esse país não tivesse dificuldade de honrar os pagamentos internacionais, lembre-se que balanço de pagamentos são relações apenas entre o país e o exterior. Não tem nada a ver com a economia interna. Então, o país fechava o seu balanço de pagamentos para saber como é que ficaram as contas dele em relação ao mundo exterior. Se fosse negativo, eles tivessem dificuldade de honrar esses compromissos ou esses valores, o fundo entrava e aí jogava, emprestava, né, dólar para esses países, para que não houvesse uma situação de insolvência de devedores no mercado internacional, porque isso pode contaminar toda a economia. Essa continua sendo a função do Fundo Monetário até os dias de hoje.
O Fundo Monetário, ele é o zelador do sistema monetário e financeiro internacional. A atuação do Fundo Monetário basicamente é essa: impedir que países devedores parem de pagar suas dívidas, porque ele pode quebrar o país credor, dependendo do país devedor, né? Então, veja, através do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, chegou dólares aos bancos europeus. É claro que esses empréstimos, tanto do Banco Mundial quanto do Fundo Monetário, eles eram, nesta época, eles eram créditos subsidiados, ou seja, eles eram créditos com uma taxa de juros muito pequena, senão aqueles países não tinham condição sequer de pagar, né? Bom, então esses bancos foram, essas duas instituições financeiras foram criadas, e com isso, mais ou menos ali, estava estabelecido condições institucionais e econômicas para o resgate do sistema, dos fluxos comerciais internacionais e, consequentemente, da recuperação dos países destruídos pela guerra, e, ao mesmo tempo, permitiria que os Estados Unidos pudessem voltar a exportar em grande quantidade, o que permitiria manter suas empresas em funcionamento normal, sem nenhum problema. Por fim, aqui eu só quero acrescentar que também em Bretton Woods foi definido que o padrão de taxa de câmbio internacional seria fixo, né? Então, os Estados Unidos fixaram a sua moeda em ouro. Eles eram o único país do mundo que podia fixar a sua moeda em ouro, porque eles tinham ouro para isso. A gente viu aqui atrás, agora há pouco. Eles tinham 2/3 do ouro mundial. Então, os Estados Unidos fixavam sua moeda em ouro. Na época, se eu não me engano, uma onça de ouro passou a valer $35. Significa dizer que se algum país no mundo tivesse aí uma montanha de dólares, podia a qualquer momento chegar nos Estados Unidos e converter essa montanha de papel, dólares, né, em metal, naquela base da paridade que foi criada, ou seja, uma onça de ouro igual a $35, né? Bom, depois os demais países do mundo fixavam as suas moedas com base no dólar, que supostamente era ouro. Bom, então isso tudo foi feito aqui em Bretton Woods, e essa foi uma das principais elementos aqui para a reconstrução do capitalismo. Ó, vamos lá? Aqui, ó. Isso aqui é uma citação de Paul Destat, ele é um francês. Ele disse: tais acordos de Bretton Woods, né, criaram um sistema monetário internacional baseado no regime de câmbio fixo, com a intenção de evitar as flutuações monetárias que desestabilizavam os mercados. Cada país se comprometia com a convertibilidade e com o poder de compra internacional da sua moeda. Os bancos centrais nacionais tinham por missão intervir no mercado com operações de compra e venda de sua própria moeda para limitar as flutuações da taxa de câmbio, de modo que ela não se afastasse da paridade oficial mais de 1%. Essa era, portanto, a possibilidade que existia, de acordo aí com os tratados aí, os acordos de Bretton Woods, né? 1% era o valor que a moeda podia variar para mais ou para menos em relação às outras, ou ao dólar. Foi exigido também que os países zelassem pelo equilíbrio de suas balanças de pagamento e que limitassem as desvalorizações de suas moedas em um percentual não superior a 10% do valor que tinham no final do ano da guerra. Desvalorização essa considerada como um mal necessário e excepcional.
Foi também restabelecido o sistema do Gold Exchange Standard de 1922, permitindo aos países emitir suas moedas nacionais com base em seus estoques de ouro, de crédito em moeda nacional, mas também de divisas estrangeiras, e particularmente de dólar, que estava desde então lastreado em ouro, a taxa fixa de $35 por uma onça de ouro, né? Valor de 1935, isso. Né? A função do Fundo Monetário Internacional, instituição supranacional criada por esses mesmos acordos e alimentada pelas contribuições obrigatórias dos países membros, consistia a conceder, dentro de limites muito precisos, empréstimos a todos os países cujas reservas internacionais são insuficientes para quitar os compromissos internacionais, ainda com o propósito de estruturar o sistema monetário e financeiro internacional. Foi criado o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, o BIRD, chamado mais tarde de Banco Mundial, e concebido o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o GATT. Nós vamos falar na frente um pouquinho, nós vamos falar especificamente sobre o GATT, cuja primeira negociação destinada a abolir barreiras aduaneiras foi concluída em 1947. Né? Aqui, citação de Michael Moffitt, economista norte-americano. Os Estados Unidos beneficiaram-se desproporcionalmente dos arranjos de Bretton Woods e se tornaram a nação mais rica da história do mundo. Com o passar do tempo, tornou-se evidente que esse sistema nada mais era que um joguete dos interesses da política dos Estados Unidos. Os Estados Unidos podiam arcar com constantes déficits no balanço de pagamento, pois o dólar servia como moeda corrente do mundo. Para financiá-los, no entanto, os Estados Unidos emitiam dólares, que são, essencialmente, a confirmação de uma dívida do Tesouro, sem jamais se preocuparem em manter uma administração monetária responsável. Ironicamente, em Bretton Woods, os Estados Unidos haviam se oposto à ideia do uso de saldos devedores automáticos por membros do Fundo Monetário. Não obstante, a história nos mostrou que no sistema de Bretton Woods, o papel do dólar deu aos Estados Unidos ilimitado acesso a créditos internacionais. Então, aqui estão os elementos que foram construídos, né, a partir de Bretton Woods para a reconstrução do capitalismo. Então, o Bretton Woods reorganizou o sistema monetário e de pagamentos internacionais, consolidando o dólar como meio de pagamento internacional, moeda mundial. Concedeu aos Estados Unidos o privilégio de credor do mundo. Estabeleceu o regime de câmbio fixo no sistema monetário internacional, inclusive a paridade dólar-ouro. Era fixa. Criação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, instituições financeiras de controle e mediação do crédito internacional auxiliados pelo governo dos Estados Unidos. Criou as condições institucionais, são essas aí atrás, né, para o renascimento do comércio internacional. Então, Bretton Woods teve um papel absolutamente decisivo no capitalismo do imediato pós-guerra. Gente, eu acho que esse nosso encontro de hoje foi super importante. A gente conseguiu concluir o restinho que tínhamos para falar sobre o Keynes e conseguimos entrar aqui no primeiro pilar da reconstrução do capitalismo no pós-guerra. Na quinta-feira, nós retomamos daqui, vamos avançar e talvez até concluir. Não sei se dá para concluir, mas se não der, a gente conclui na sexta-feira todo esse programa que tem relacionado com essa questão da reconstrução do capitalismo e da hegemonia dos Estados Unidos. Combinado? Olha, eu agradeço a vocês, viu, pela presença aqui hoje, foi muito importante para nós, e a gente então se encontra na quinta-feira. Uma ótima semana para vocês, e se tiverem provas, que sejam felizes aí nas provas que vão fazer, tá bom? Obrigada, professor. Obrigada, prof.
Obrigado a Boa vocês, semana. gente. Até quinta. Obrigada. Tchau, Marilena, Laísa, Tchau, Rafael, professor. Isa Obrigada. e a minha amiga aqui, a Bárbara. Tchau, prof. Obrigado e até Até mais. quinta-feira. Tchau, tchau.